Muito bom dia a todos. Começo por vos dizer que o município de Alijó destaca a educação enquanto um pilar fundamental para o desenvolvimento e o crescimento sustentáveis, sempre assentes numa lógica de responsabilidade e acompanhamento na construção de uma escola de qualidade. Neste momento, consciente dos desafios que vocês, alunos do ensino secundário, estão a atravessar na preparação para os exames nacionais, e também atendendo às circunstâncias especiais que estamos a viver, o município de Alijó dedica aqui uma atenção redobrada e promove uma palestra online, intitulada Do Secundário à Universidade com Sucesso. Esta palestra é uma ação enquadrada no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Excesso Escolar, Alijó Educa Mais, e será dinamizada pelo professor Dr. Jorge Rio Cardoso, uma figura incontornável quando se fala na educação em Portugal. Esta palestra terá como base o seu livro, Do Secundário à Universidade com Sucesso, Bora Lá, e este livro, tal como todos os do autor, continua a ter um êxito assinalável porque tem abordagens inovadoras ao nível da motivação e também fala-nos de exemplos práticos para vocês desenvolverem métodos de estudo adequados. O professor Dr. Jorge Rio Cardoso, como já disse, é uma figura incontornável quando se fala na educação e tem uma longa biografia, mas resumidamente dizer-vos então que é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e é doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Aveiro, sendo atualmente professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Assim sendo, vou deixar-vos com o professor Dr. Jorge Rio Cardoso, que vos vai falar então de técnicas de estudo, de meios de preparação para os exames e formas de estruturação do vosso estudo para enfrentarem as situações de avaliação sempre com sucesso. Ou seja, vai apresentar-vos um conjunto de ferramentas essenciais para chegarem a melhores resultados nos exames nacionais e chegarem à universidade bem preparados. Assim sendo, passo então a palavra ao professor Dr. Jorge Rio Cardoso. Muito bem, muito obrigado, senhora vereadora, é uma honra estar em direto convosco e, portanto, cumprimentar a senhora vereadora Sónia Pires, toda a sua equipa, a sua valorosa equipa, nomeadamente a doutora Susana Borges, dizer-vos, e agora dirijo-me já aos alunos, que vocês têm muita sorte porque o vosso município realmente aposta na educação, é realmente um vetor estratégico e eu que tenho o exemplo de comparação com outros municípios, reparo exatamente isso. Eu não vou ser muito chato, né? Todos dizem isso, mas depois às vezes são um bocadinho aborrecidos, mas eu vou tentar que assim não seja. Eu começava por um aspecto de motivação. Vocês só conseguem realmente aprender e ter bons resultados se tiverem, digamos assim, alegres e procurem que realmente isso aconteça. Aqui a senhora vereadora falou no final da minha história, mas eu gostava de dizer com uma grande clareza que o início da minha história não foi assim. Eu comecei por ser um péssimo aluno, chumbei 2 vezes, portanto, reparem, tenho provas dadas nesse campo e depois as coisas começaram a mudar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que vocês, mesmo que não tenham bons resultados, isso não é uma fatalidade. Vocês podem sempre melhorar, porque vocês não têm que se comparar com o melhor da turma, têm que se comparar apenas convosco próprios. Portanto, tenham sempre este aspecto motivacional presente. Vamos então aqui às técnicas. Eu quando disse que não ia ser muito aborrecido, eu tenho aqui um relógio e, portanto, não vou passar muito mais dos 20 minutos. E, portanto, apreendam, digamos, estas técnicas, depois vocês, a posteriori, vão ter hipótese, se assim entenderem, de porem questões via município que me fazem chegar e depois eu tenho todo o gosto em responder. De qualquer forma, eu vou tentar ser claro para que não haja muitas dúvidas. Bom, o processo de estudo vai ter sempre 4 etapas, ok? E nós vamos passar essas 4 etapas. No entanto, há uma fase prévia que vocês nunca devem esquecer, que é
programar tudo, a programação. E quando eu digo a programação, é a programação do estudo e a programação da vossa diversão, da vossa vida, porque nós temos que estar motivados não é apenas para o estudo, é para a nossa vida. E dentro da nossa vida há lá o estudo, mas há muitas outras coisas, porque estudar, como vocês sabem, não é tudo, não é? Aquelas pessoas que só estudam tornam-se-nos pessoas às vezes muito aborrecidas e não é isso que nós queremos para vocês, nem em Lijó, nem em qualquer outra parte do país. Portanto, vocês tenham uma agenda, um calendário de parede, qualquer coisa em que são vocês a controlar o estudo e não o estudo que vos controla. O que é que vocês nesta fase podem fazer? Podem pôr lá a calendarização das avaliações. Guardam, por exemplo, imaginem 4 dias para estudar exclusivamente aquela disciplina. Antes das avaliações, vocês vão ter uma programação. Imaginem que agora, hoje, no dia de hoje, não sei a que dia é que vocês vão ver isto, mas imagine-se que agora domingo há um aniversário. Eu quero muito ir ao aniversário. Então, vou antecipar tudo. Estão a ver a ideia? Portanto, vou estudar em antecipação, já que no domingo não o posso fazer. E, portanto, tudo o que sejam responsabilidades, nós vamos ter ali. E, portanto, temos sempre aquela ideia conjunta das minhas responsabilidades, daquilo que vai acontecer. Vou ter, como já vou dizer, indicadores que me dizem se eu estou a 50%, estou a 60%, e, portanto, eu vou ganhando confiança à medida que vejo os indicadores melhorarem. Então, depois desta programação, vamos então aos 4 elementos que são fundamentais. O primeiro são uma coisa que vocês conhecem muito bem, que são os vossos apontamentos. Portanto, vocês para uma disciplina reúnam tudo numa parte da vossa casa. Vou pôr aqui o livro, as aulas, outros elementos que foram dados, está ali tudo. E vocês têm essa primeira tarefa, que é passar, digamos, esses apontamentos, todas essas coisas que estavam dispersas para um conjunto de apontamentos, ok? Para um dossiê. Peço-vos que vocês escrevam só de um lado da página. Eu já vou explicar mais tarde porque é que assim acontece. E então, o que é que vai alimentar esse conjunto de apontamentos? Porque quando vocês estiverem a pouco tempo da avaliação, vocês vão ter só esses elementos. O livro já foi posto de lado, os apontamentos também, portanto, têm ali tudo. E é isso que vocês vão trabalhar. Neste primeiro pilar, a ideia é essa, ok? Vocês têm ali apontamentos de qualidade, escritos com uma boa letra, ou então num fecheiro Word, que vocês imprimem, como eu disse, só de um lado da folha, e depois há aqui uma parte muito, muito, muito importante, que eu peço a vossa atenção. Vocês, à frente desses apontamentos, há aqui uma folha, que no livro aparece escrito como uma folha síntese, em que vocês vão ter uma espécie do índice daquilo que está lá dentro. Okay? Imaginem que há 5 capítulos, pois estão lá os 5 capítulos, com algum espaço entre eles. No primeiro capítulo havia 3 secções, uma definição, ou 2, ou 3, algumas perguntas. Imaginem que estávamos a falar de história. Havia ali uma pergunta que era qual é que foi a origem dos descobrimentos. Por hipótese, só para darmos um exemplo. E havia 7 origens. E então está lá qual é que é a origem dos descobrimentos, numa linha, e está lá apenas um 7. Porquê é que isto é importante? Para que, quando vocês, antes de entrarem para a avaliação, olham apenas para essa folha e têm aquela consciência que vocês têm 5 capítulos, como eu estava a dizer, no primeiro capítulo o que é que eu tenho, portanto, porque muitas das vezes o que é que acontece quando vocês vão entrar para a avaliação? Entram um bocadinho em pânico, muitas das vezes, não é? Epá, tem aquela ideia, fartei-me de estudar e de repente parece que estou em branco. Todos temos essa sensação. Esta folha evita que isso aconteça, porque vocês em 2 ou 3 minutos percorrem a matéria. E depois vai ter outra coisa, é que quando aparecer a pergunta, vocês imediatamente, não, esta pergunta está no segundo capítulo. Ok, imediatamente o vosso nervosismo desaparece. Portanto, esta parte é muito importante para vocês terem uma ideia de conjunto. Eu dou-vos um exemplo para vocês perceberem também. Imaginem quando olhamos para o mapa de Portugal, temos a ideia de conjunto. Depois de fizermos um zoom, vamos encontrar a Lijó, por exemplo, outras cidades, outras vilas, aldeias que fiquem ao lado. Portanto, convém sempre eu ter a ideia geral, de conjunto, para depois ir, digamos assim, ao pormenor. E a primeira etapa está concluída, que são os apontamentos. Portanto, o primeiro foco que vocês têm que ter é reunir os apontamentos certos, tudo o que não seja necessário vocês põem de lado, e é aqueles apontamentos que nós vamos trabalhar. Ok? Portanto, ou seja, tenha uma boa organização. E vamos ter ali, imaginem, 100 páginas, por exemplo, para aquela disciplina. Já temos um indicador, não é? Se eu disser assim, em 5 sessões eu vou trabalhar todas estas páginas. Então vou passo a passo. Tenho
20 páginas, são 5 sessões, tenho 20 páginas, digamos, que eu vou ter por sessão. Definam sempre nas vossas sessões, não é metas horárias, vou estudar 1 hora ou 2 horas, não. Ponham tarefas, vou preparar estas primeiras 20 páginas, ok, ou 25, ou vou fazer 10 exercícios de matemática. Portanto, definam tarefas e não tempos horários, porque isso não é nada. Eu posso estar ali 2 horas e há ali uma pessoa que está meia hora e aproveita muito mais, porque eu estou a pensar em tudo menos aquilo. É uma espécie de trabalhos forçados, estou sempre a falar, isto nunca mais acaba. Portanto, tenham sempre essa coisa das tarefas que vocês vão fazer, ok? E, portanto, passamos agora a um segundo pilar. É que eu tenho que ter, digamos, alguma certeza se sei o que é que lá está dentro, não é? Posso olhar, evidentemente, para aquela folha síntese, mas isso é apenas uma parte. E, portanto, eu vou, nesta segunda parte, para eu ter a certeza se sei o que é que lá está, eu vou-vos apresentar 3 técnicas que são elementares, vocês percebem logo, porque provavelmente já as utilizaram. E destas 3, vocês devem escolher uma, ok? Pronto, a primeira técnica, é claro que eu vou ler os apontamentos, porque uma das técnicas que eu falo é ler e reler. Pronto, é a técnica básica de estudo. E há pessoas que pensam que estudar é só isso. Eu leio, torno a ler, mas não tenho a certeza se ficou lá alguma coisa, se compreendi, não é? Não é por ler muitas vezes que eu, digamos, vou ficar a saber aquilo. Então, a primeira técnica pode ser vocês imaginarem que estão a dar uma aula. Estão a dar uma aula. Portanto, vocês já leram, põem os apontamentos de lado e começam a falar sobre a matéria. Portanto, espera aí, eu tinha 5 capítulos, o que é o primeiro capítulo? E começam aqui a descrever. É claro que de vez em quando imaginam que alguém da assistência faz uma pergunta, à qual vocês se calhar não sabem responder muito bem, mas vão tentar, digamos assim, raciocinar sobre isso. Portanto, dar uma aula é uma possibilidade para vocês, no final, chegarem a esta conclusão. De tudo isto, digamos, há aqui umas partes que eu realmente não sei. Porque a meio da aula, como não está ali ninguém, não é? Vocês podem tirar uns apontamentos. Olha, qual é a origem dos descobrimentos? Que eu estava a dar de exemplo, que havia 7 origens. Eu só me estou a lembrar de 4. Há 3 que eu não me lembro. Então vou pôr ali uma nota, porque a seguir eu vou rever esses elementos, que eram aqueles que eu não me estava a lembrar. Muito bem, eu disse, falei em 3 técnicas. A primeira, dar uma aula. A segunda era uma que eu utilizava muito. Era uma técnica que me acalmava, me descontraía, que é a técnica da folha em branco. Vocês pegam num conjunto de folhas em branco, os apontamentos estão ao lado e começam a escrever sobre, digamos, os vossos apontamentos. Há 5 capítulos, o que é que eu tinha no primeiro? De repente não se lembram de qualquer coisa, deixam um espaço em branco, no final voltam lá. Qual é que foi a origem dos descobrimentos, que eu tenho estado a dar de exemplo? Ok, lembram-se 3, espera aí, mais uma, ok, há umas que eu não me lembro. No final vou completar aquilo e, portanto, é uma possibilidade. É muito parecido com aquilo que vocês vão encontrar na avaliação, porque vão ter que escrever, não é? A avaliação não vai ser oral, vai ser escrita. Eu gostava de fazer dessa forma e comigo dava resultado. Depois vocês, digamos, com honestidade, conseguem dizer se estão a 60% da matéria, ou a 50%, ou se calhar até menos, não é? Porque a primeira vez que dão uma aula ou que fazem este teste, provavelmente se calhar não estão um bocadinho ainda longe daquilo. Mas, a seguir, digamos, a próxima interação que façam, passado um dia ou 2, depende, vocês vão, a ideia é melhorar esse indicador. E a terceira técnica é vocês explicarem o conteúdo a vocês próprios, ok? É no fundo uma reflexão. Em vez de falarem, dar a aula, em vez de escreverem, folha em branco, vocês pensam apenas. É claro que este pensar tanto pode ser sentadinhos numa cadeira, como darem uma volta pela casa ou por ali já, tanto faz, não é? Há aquelas pessoas mais nervosas, eu quando era aluno era um bocadinho elétrico, se calhar ainda sou um bocadinho, não sei, mas vocês podem, eu quando caminhava a pensar sobre aquilo, descontraía, não é? Aliás, aliás, não fazia aqui um parênteses, por isto não ser assim muito aborrecido, dizendo que eu disse que era mau aluno, mas não expliquei como é que deixei de ser, não é? É porque apareceu na minha vida o atletismo. E finalmente aparecia qualquer coisa que eu era um bocadinho melhor que os outros meninos, não é? Porque até aí aquilo tinha sido uma desgraça, eu sentia-me o pior do mundo, enfim, problemas de autoestima e coisas assim desse género. E, portanto, o atletismo, digamos, preparou-me um bocadinho para a vida, porque eu habituei-me a lidar com as adversidades, a pensar que, digamos, do meu esforço podia resultar mais alguma coisa, e depois comecei a aplicar isso ao estudo, porque eu pensei,
que o ser mau aluno era uma fatalidade, era como se tivesse nascido sem um braço. E depois comecei a perceber que não, eu próprio conseguia modificar as coisas. Assim, se eu quisesse, assim, não desistisse como fazia no atletismo. E, portanto, aquilo deu-me uma série de competências essenciais. E, portanto, aquilo que eu digo é exatamente isso, que disse no início. Vocês, na vossa motivação, pode não ser o atletismo, mas pode ser outra coisa qualquer, pode ser a música, pode ser a dança, pode ser imensas coisas, percebem? Vocês têm que estar entusiasmados pela vida, porque se estiverem entusiasmados pela vida, estão também entusiasmados por aquilo que é estudar. Portanto, final desta segunda etapa, eu vou só fazer, para quem se perdeu pelo caminho, primeira ideia, programar tudo, não é? Portanto, vocês programam. Depois, a seguir, reúnem os vossos apontamentos, é fundamental. São esses apontamentos que vocês vão trabalhar. Em segundo lugar, tem este segundo pilar. Vocês têm que ter alguma certeza do que está lá. E então têm estas 3 técnicas. Dar a aula, folha em branco, ou explicarem o conteúdo a vocês próprios. Passamos então à terceira fase. E esta terceira fase tem muito a ver com o secundário, porque temos que aprofundar o conhecimento, e também aquilo que vos espera na universidade. Se assim se prosseguirem, e eu espero que sim, e quem sabe, não é? Se forem para a Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, vão ter que apanhar comigo. Pronto, vai ser uma fatalidade. Portanto, nesta altura ainda tem hipóteses, não é? De contrariar esse destino e ir para outra escola. Estou claro, já se sabe a brincar. Mas aquilo que tínhamos no segundo pilar, que é vocês dizerem o que é que está nos apontamentos, digamos, hoje em dia já não chega. Porque eu posso estar a reproduzir aquilo e não estar a compreender aquilo. Não ser capaz de inovar, não ser criativo. E é por isso que surge este terceiro pilar, que vocês vão ter que levantar questões sobre a matéria. E lembram-se que nos apontamentos eu tinha dito escrevam só de um lado da página. Então vou explicar agora porque é que, como é que vão usar a tal parte em branco da página. Vocês vão levantar então questões questões deste género. Para que é que isto serve? Onde é que isto se aplica? Que caso é que isto resolve? Se estivermos a falar da história, imaginem, dos Lusíadas, e dizemos, pá, que coisa tão chata. E realmente é capaz de ser. Mas nós podemos ter coisas que deixam de ser aborrecidas. Se o Camões tivesse nascido hoje, não é? E se ele fosse escrever agora qualquer coisa que elogiasse a nossa história pátria, o que é que ele tinha para elogiar? Já não seria, digamos, os descobrimentos, não é? O dar novos mundos ao mundo. O que é que seria hoje em dia? O que é que nos orgulha de ser portugueses? Portanto, aqui está um excelente exercício de criatividade que vocês podem ter e podem fazer isto em todas as disciplinas, não é? Mesmo em matemática, eu sou daqueles que gostava muito de matemática, ainda hoje gosto, era uma coisa objetiva, era uma coisa que desenvolve o nosso raciocínio e, portanto, eu aconselho largamente, não embirrei com a disciplina, porque nós às vezes há aquela moda, aquilo não é cool, pronto, então toda a gente acha a mesma coisa. Não, a matemática é até, digamos, algo engraçado. E, portanto, vocês podem sempre aplicar tudo ao real. E, portanto, levantar essas perguntas é muito importante para depois vocês tentarem responder às perguntas, socorrerem-se eventualmente do professor, não é? Para responder a essas questões e, portanto, podem responder a questões deste género. O que é que o terceiro capítulo que agora vimos tem a ver com o primeiro? O que é que esta matéria tem a ver com uma coisa qualquer que eu dei o ano passado ou há 2 anos? Ou há mais? Estão a ver a ideia? E, portanto, levantem sempre questões, porque isso é que vai fazer a distinção entre o aluno médio daquele aluno bom. Porque no teste vocês vão ver que há sempre aquelas perguntas de seleção. E as perguntas de seleção geralmente são estas que nós levantamos. Coisas do arco da velha que nós no teste temos dificuldade em pensar e chegar a uma conclusão, porque o tempo é limitado, mas se fizerem uma espécie de trabalho de casa, o TPC, vocês vão ver que tornam-se alunos brilhantes. Até porque aprofundamos aquilo, entusiasmamos com aquilo e aquilo, digamos, deixa de ser um aborrecimento para ser uma coisa que realmente nós até achamos graça e que retivemos. Porque aqui não estamos só a reproduzir, já estamos a compreender, já estamos a aprofundar. Ok? É um bocado essa a ideia. E, finalmente, o quarto pilar, que não é nada de especial, é apenas vocês resolverem testes de outros anos, exames de outros anos, questões levantadas no livro, portanto vocês vão exercitar os vossos conhecimentos e ver se estão preparados realmente, caso cheguem à conclusão que não, digamos, voltarem uns passos atrás e corrigirem um bocado este estudo. E, portanto, são coisas já muito práticas. Eu, antes de finalizar, queria-vos deixar também
há outras técnicas. Portanto, eu neste livro, se vocês vierem a tomar contacto com eles, e provavelmente se calhar até sugeria que houvesse um livro na biblioteca e, portanto, não precisam de comprar, não é? E se tirarem fotocópias, eu nunca vos vou pôr um processo em tribunal. A minha editora não sei, não é? Mas pronto, eu não. Fica aqui um compromisso público. Mas façam isso, tirem fotocópias, partilhem uns com os outros, uma fotografia, etc. Hoje em dia os meios são fundamentais. Mas dizia eu, há ali 16 técnicas. Eu não falei em todas. Por exemplo, há uma que é chamada técnica das mnemónicas, não sei se vocês já ouviram. A técnica das mnemónicas, digamos, é uma chave para eu aceder ao conhecimento. Eu quando era miúdo, mais miúda do que vocês são agora, tinha uma técnica para saber o nome dos planetas, Mercúrio, Vênus, aqueles planetas todos. E então nós tínhamos uma frase muito esquisita, eu aviso já, que era: minha vovó tem muitas joias, só usa no pescoço. Eu tinha avisado que era estranha, não é? Minha vovó tem muitas joias, só utiliza no pescoço. E onde é que está aqui a mnemónica? É que a primeira letra de cada uma destas palavras é a primeira letra do planeta. Minha, Mercúrio, Vênus, vovó, por isso é que não é avó, até chegar a Plutão. A Plutão hoje em dia é considerado um planeta anão e já não é falado. Só usa no pescoço. O pescoço era exatamente o P de Plutão. Pronto, isto é uma forma. Agora vocês criem as vossas próprias mnemónicas, não é? Por exemplo, eu agora tomei conhecimento com o nome da senhora vereadora. E claro, era muito deselegante se tivesse aqui o nome escrito num papel, não é? Quem é que este tipo nem se lembra do meu nome. Mas como é que eu faço, digamos, para... geralmente associo o nome a alguém que eu conheço com o mesmo nome. Estão a ver? E, portanto, nós fazemos... Portanto, ou seja, nós passamos a vida a arranjar mnemónicas mesmo sem dar por isso, ok? Porque, em geral, nós fixamos melhor quando nos apresentam um conhecimento novo e nós vamos associar esse conhecimento novo a qualquer coisa que eu já conhecia, ok? Eu, às vezes, nas minhas aulas até faço isso. Digo, o que é que vocês sabem? Faz de conta. Sobre inflação. E as pessoas começam ali a dizer coisas, eu vou escrevendo no quadro. E depois digo, sim, senhor, isto tem a ver com isto, e as pessoas, digamos, vão ligar as coisas novas que eu vou dizer, que nunca tinham ouvido, a coisas que elas já conheciam, ok? Portanto, as mnemónicas é algo também importante. Um aspecto que eu acho muito importante e deixava-vos com isto, que é a maneira de vocês fazerem o vosso exame, a vossa avaliação. Eu tinha uma maneira que me dava muito resultado e que no fundo trata-se quase de uma malandrice, como vocês vão perceber, que era esta: eu respondia às perguntas sempre da mesma forma, tirando matemática, mas mesmo na matemática também utilizava isto. Eu escrevia, vocês estão a achar estranho, não é? Como é que as perguntas eram diferentes e ele fazia sempre a mesma coisa. Eu escrevia sempre assim: para responder de forma completa a esta pergunta, vou-me socorrer de um esquema de resposta. E o esquema de resposta era este: introdução, em que eu escrevia qualquer coisa, desenvolvimento, em que eu ia pôr alguma daquelas coisas da folha síntese, que eu falei há bocado, definição disto, teorema disto, pronto, ia pôr por ali afora, e depois conclusão. E depois vinha a malandrice. Eu punha um asterisco na maior parte das coisas e no asterisco dizia assim: por questões de tempo, não vou poder desenvolver todas. Reparem que algumas eu nem sabia muito bem, não é? Mas qual era a imagem que eu estava a dar junto de quem vai avaliar? Este rapaz é um rapaz organizado, este é um rapaz que se interessa pela matéria, estão a ver? Portanto, isto é muito importante. E depois ia escrever, isto era só o esquema, e depois ia escrever exatamente as coisas, ia desenvolver aquilo que eu tinha feito. Algumas desenvolvia mais, outras desenvolvia menos, que eram aquelas que eu sabia menos, mas que tinha dito ao professor que era por questão de tempo que eu não as ia desenvolver. E, portanto, eu estou a resolver um problema a alguém que está a avaliar, estão a ver? Portanto, ele muitas das vezes tem ali a grelha de correção, dá à procura ali de algumas palavras e de repente aparece alguém, não é? Que, digamos, tem ali já escritas as tais palavras que ele anda à procura. Ele é uma espécie de à procura do Wall-E e nós, pronto, pomos o Wall-E enorme, quase do tamanho da folha, ele descobre-o logo e fica contente connosco, e isso depois reflete-se na classificação. Portanto, isto é só uma dica, não tenham aquela coisa, alguns que dizem assim: mas eu sou muito direto, eu não ponho palha. Ok, mas eles às vezes gostam disso, e portanto vocês têm que ver
qual é o, digamos, o destinatário, quem é que vai corrigir. E, portanto, sejam sempre completos, mostrem conhecimentos, porque isso é fundamental. Eu terminava desejando-vos a melhor sorte, não desistam, estão a tempo, elogiar mais uma vez, digamos, esta iniciativa do município de Alijó, que, digamos, preocupa-se convosco, e reparem que vocês, a maior parte de vocês não votam, é mesmo porque gostam de vocês, não há aqui interesse, se houver interesse é a prazo, mas penso que não, não é? Mas um dinheiro numa estrada ou coisa assim, vão ver que dá mais votos. E, portanto, interessou-se porque está a olhar não para hoje, não para amanhã, mas para o futuro do Conselho, e o futuro há de ser, com certeza, um futuro feliz. Muito obrigado, meus queridos, e muito obrigado, senhora vereadora. É sempre um gosto, conte sempre comigo. Muito obrigado. E demorei menos de meia hora, 25 minutos. Estão a ver quem é amigo, quem é amigo. Muito obrigada mesmo, professora. Fez-me rir agora no final, com certeza, porque neste momento, e eu também já fui professora, neste momento não estou a dar aulas, não é? Mas quem me conhece sabe a preocupação que eu tenho com o sucesso dos nossos alunos, para que eles sejam sempre alunos brilhantes, e estou sempre disponível para ajudar nesse sentido. Portanto, deixo também aqui já um compromisso para colocar o livro, porque efetivamente nós não temos na Biblioteca Municipal, mas colocá-lo do secundário à Universidade com Sucesso, bora lá, fica já aqui o compromisso de colocar lá o livro para poder ser requisitado, e nesta fase que nós vivemos, que efetivamente tem sido difícil por causa da pandemia, se quiserem requisitar o livro, nós temos um serviço que leva o livro a casa para poderem requisitar, podem requisitar online, e nós levamos o livro a casa, não precisam se dirigir à Biblioteca Municipal. Para terminar, então, quero deixar aqui o meu profundo agradecimento aqui ao professor Dr. Jorge Rio Cardoso pela sua intervenção, pela sua magnífica intervenção. Deu-me umas saudades de ser aluna também, adorava mnemónicas, e acreditem que resulta sempre muito bem. Todas estas técnicas que nos apresentou aqui são de certeza muito úteis para todos os nossos alunos daqui do agrupamento de escolas de São Sebastião de Alijó. Tenho a certeza que foi um valioso contributo para todos eles, e que, já agora, se me permite também, vou agradecer à direção do agrupamento e a todos os professores que ficaram envolvidos nesta ação, e deixar também aqui uma mensagem de esperança aqui aos nossos alunos do ensino secundário, que vão atravessar um momento mais agitado, mas que espero que se inspirem no seu discurso que teve agora, na sua intervenção, porque realmente é inspirador e é motivador, e portanto que se inspirem nas suas palavras para o sucesso que se avizinha para eles, não é? Para este desafio que se avizinha. Então diria, para terminar, aproveito o momento para deixar aqui uma mensagem de esperança para todos os alunos do ensino secundário, desejar um bom estudo e boa dedicação, muita dedicação, e acima de tudo a maior sorte para eles, para esta fase tão exigente. E muito obrigada a todos mais uma vez, até à próxima.